Olá, queridos irmãos e irmãs, a paz de Jesus. Eu me chamo Elvis Rodrigues, seja muito bem-vindo ao meu canal. Nesse vídeo, nós vamos dar continuidade a essa série que eu estou elaborando e, com a graça de Deus, peço poder perseverar e ir até o fim, te ajudando na pedagogia da oração. É isso mesmo. No vídeo passado, o primeiro vídeo dessa série, nós fizemos uma breve introdução apresentando esse desejo, essa intenção de a cada semana nós conversarmos por aqui sobre vida de oração, seja para quem está começando agora do zero a entender como se ora, seja para quem eventualmente ao longo do tempo abandonou a caminhada, a jornada da vida de oração pessoal, ou mesmo para quem já tem um contato com o Senhor, uma rotina, um relacionamento com o Senhor na vida de oração, mas precisa e quer aprofundar. Então, vamos juntos nesse vídeo conversar e deixar que o Espírito Santo permitir que Ele, que é o Mestre, o Divino Mestre, o Divino Formador, Ele possa nos ensinar ainda mais a mergulhar na vida de oração. No vídeo passado, que foi o primeiro dessa série, nós terminamos falando sobre um dos critérios para começarmos a vida de oração e que era a humildade. E aí também com isso nos permitir que o Espírito Santo construísse em nós a real imagem, a face do rosto do Pai. E para isso, claro, desconstruir as eventuais imagens distorcidas que talvez por uma catequese mal dada que recebemos, talvez por traumas complexos, enfim, uma série de coisas que recebemos ao longo da vida, foi construída em nós uma imagem errada de quem é Deus. Então, nesse vídeo nós vamos continuar a partir daí e avançar passo a passo, conduzidos pelo Espírito Santo, nesse relacionamento com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo, a Santíssima Trindade. Então, sobre essa imagem do Pai que precisamos desconstruir, que foi erroneamente feita, e reconstruir uma imagem corretamente, me vem aqui um exemplo muito prático que eu experimentei e eu queria então começar esse vídeo com essa historinha para você. Eu lembro que quando eu era seminarista, lá pelo começo dos anos 2000, o nosso padre formador contou uma história que ficou muito gravada no meu coração, que quando ele, por sua vez, era seminarista, então já há um bom tempo aí, quando ele era seminarista, dizia que no banheiro lá da congregação tinha um retrato, né, de um olho muito grande. E aquilo acabou causando algum desconforto. Imagina só, cada vez que vai ao banheiro, um quadro de um olho olhando para você, né? Então realmente é desagradável, desconfortável. E aí então ele criou coragem e perguntou ao padre formador dele o porquê daquele olho no quadro afixado dentro do banheiro. Então o padre formador naquela época disse que ele mudou até o tom de voz, fez-se mais solene, mais grave e respondeu assim: é para você nunca esquecer que onde você estiver, Deus está te olhando. Então veja só, isso dá até um susto, né? Porque de alguma forma cria uma imagem de Deus para nós como aquele que conta pecados, um Deus supervisor, que está conosco sim em todo lugar, mas não porque é amoroso, misericordioso, porque nos ama e quer estar conosco, mas para contar os pecados, para nos vigiar. Então, muitas vezes feita sem uma má intenção, esse tipo de catequese, esse tipo de exposição sobre quem é Deus, acaba gerando em nós, em nosso imaginário e na nossa relação com Deus, uma imagem desfigurada, distorcida, que não revela realmente quem é o Pai, não revela de fato o rosto amoroso e misericordioso do Pai. Então são imagens que precisamos realmente desconstruir e permitir que o Espírito Santo vá revelando quem de fato é o Pai. Também tem uma outra história de uma grande mulher de Deus, a irmã Eugênia Ravasi, uma freira italiana que teve visões de Deus Pai. E a partir dela então começou-se uma série de devoções, até mesmo de construções de igreja e devocionais à figura do Pai. Então ela, durante uma oração, durante um momento de êxtase, ela teve ali uma visão do Pai. E o curioso é que na imagem que ela traz e aí que ela relata de Deus Pai, ele não está velho, né? Mas ele parece muito com a figura que nós vemos em geral retratada de Jesus, jovem, num trono, mas a diferença é que em vez dele ter a coroa de espinhos sobre a cabeça, ele traz o globo sobre aqui sua mão no seu lado e apoiado em suas pernas. Quer dizer, o Pai, ele cria o mundo,
Ele cria e sustenta a sua criação. Então, durante essa visão que ela teve, ela se via criança e brincando com Deus Pai. Ficava no seu colo, corria, até que ela começou a subir no Pai, né? Sentou no colo, subia pelo seu peito, no seu ombro, fazia coceguinhas na cabeça do Pai, riam, brincavam. E aí ela relata que ao longo dessa brincadeira com Deus Pai, ela sai do seu ombro, desce de novo para a frente dele, né, para ficar assim no seu colo, nos seus braços, e ela olha para o rosto do Pai e vê que o Pai está chorando. Ela, claro, fica ali também consternada e pergunta por que o Pai está chorando. E ele diz então para ela que ele fica triste porque ele queria que todos os seus filhos pudessem ter também esse relacionamento com ele. Mas imaginam que ele é um velho, ranzinza, rabugento, que fica apenas anotando e supervisionando os nossos pecados. Como ele queria que as pessoas realmente entendessem que ele é um Pai amoroso e misericordioso. Então, a partir daí, dessa experiência, a irmã Eugênia Ravazio, começou todo um processo de divulgação e propagação da devoção a Deus Pai, do rosto autêntico, real, misericordioso e amoroso do Pai. Então, queridos irmãos e irmãs, com essa anedota, né, com essa pequena história para começar esse nosso vídeo e essa nossa jornada, essa caminhada na pedagogia da oração, nós precisamos pedir a Deus constantemente, ao Espírito Santo, o Divino Formador, que Ele realmente refaça essas imagens, desfaça, desconstrua as imagens errôneas e reconstrua e forme em nós a autêntica imagem amorosa, carinhosa, misericordiosa do Pai. Porque todo filho, toda filha pode ter um relacionamento saudável e amoroso com o seu Pai. E nós, como filhos e filhas de Deus, também podemos e somos chamados a ter um relacionamento amoroso, sincero, autêntico, livre, confiante com o Pai do céu. Então, o primeiro passo, como falei no vídeo passado, é a humildade. Segundo passo, talvez, para ilustrar aqui, eu diria que é a confiança. Justamente isso, esse exemplo que a irmã Eugênia Ravazio, ela fez dessa imagem que ela teve com Deus Pai, se lançar nos braços do Pai como criança, talvez é a segunda etapa, o segundo passo para que nós aprofundemos e mergulhemos na vida de oração. Primeiro, humildade, como diz, e segundo, confiança. Mais uma vez, a anedota, a ilustração da criança. Quem aqui me acompanha é pai, é mãe e que tem filho pequeno ainda, eu tenho uma filha de 5 anos, podemos imaginar, ou até quem sabe fazer um teste, se você, por exemplo, imaginar seu filho, sua filha, num lugar um pouco alto, numa soleira de uma porta, no alto de um sofá, ou de uma sacada, enfim, algo alto, e você falar, filho, filha, vem para o papai, vem para a mamãe, porque você é o pai, porque você é a mãe, a criança ela vai se jogar nos seus braços, porque ela confia, ela não tem medo de se lançar. Eu já fiz isso com a minha pequena, claro que sempre numa margem de segurança, mas veja, porque ela confia, pula que o papai pega. E a minha filha Helena pula no braço do pai, e ela até gosta, né? Papai, me segura, né? Ela sobe no sofá, sobe na mesa, papai, me segura. E vem que o papai pega, ela me segura, o papai segura, e ela se lança. Se fosse um estranho, ainda que conhecido, talvez, um amigo, um parente mais distante, tenho certeza, imagino que ela não teria a mesma confiança de se lançar. Mas porque é o papai que está dizendo, vem, ela pula sem medo de cair e de se machucar, porque sabe que o papai vai segurá-la e sustentá-la. Na vida de oração é a mesma coisa. Nós temos que ter uma relação de confiança com o Pai do céu. Muitas vezes nós medimos o amor de Deus, medimos a misericórdia do Pai com o nosso amor humano. Então, nós que somos difíceis em perdoar, tardos para o perdão, nós guardamos mágoa, guardamos rancor. Então, se alguém nos diz um não, se alguém nos contraria, a nossa reação tende a ser de restrição com aquela pessoa. A gente não se aproxima, guarda raiva, guarda rancor, já trata mais seco, mais ríspido. E porque nós fazemos isso, nós imaginamos essa medida para o amor do Pai. Então eu penso, eu estou em pecado, eu estou em queda, eu não agradei a Deus, então Ele também está com reservas para comigo. E aí nós começamos a postergar a nossa ida para aquele encontro parado diante de Deus, ou seja, a nossa ida
para o momento da oração pessoal, porque Deus está com raiva de mim. Podemos pensar isso. Ele jamais vai ter isso. Nós como que humanizamos os sentimentos de Deus. Mas Deus é Espírito e Ele é o Pai. Deus, Ele é o absoluto, que não está preso a esses sentimentos menores e amarrados ao pecado original que nós estamos. Mas claro, nós tendemos a medir o amor de Deus ao amor humano. Nós, seres humanos, amamos se, ou seja, amamos colocando condições. Eu amo se você me fizer bem, se você fizer isso comigo. Deus, Ele nos ama apesar do nosso pecado, apesar de nossas falhas, apesar dos nossos nãos, das quedas, das traições. Ele nos ama apesar de tudo, porque Ele é amor e não faz outra coisa senão nos amar, independente do estado em que nós estejamos, se em fé e na graça, ou se bem distante em queda e longe da graça. Ele não nos ama mais e não nos ama menos por estar corretos ou em pecado, por estar na graça ou fora da graça. Ele nos ama plenamente, como se nós fôssemos únicos no mundo, e todo o amor dele é derramado sobre nós. Claro que esse amor também é um amor exigente, que quer que nós melhoremos, mudemos de vida, cresçamos, desenvolvamos, mas não podemos comparar a nossa medida humana de amar e de amor com a medida do amor de Deus, do amor do Pai. Então, um segundo passo, vamos dizer assim, já que o primeiro é a humildade, é lançar-se confiadamente. Se você hoje está experimentando pecado, queda, fraqueza, tentação, de alguma forma traiu a si mesmo, traiu a Deus, traiu aos seus, não se retenha, não se envergonhe, não se intimide. Eu não vou orar, eu não vou nem fazer o sinal da cruz porque eu estou em falta com Deus. É justamente o contrário. É quanto mais eu estou precisado e necessitado, é aí que eu preciso me lançar nos braços dele. Diria até mesmo sem medo de errar, que isso chega a ser uma tentação do inimigo. Que ele é quem nos acusa, ele é quem aponta o dedo para nós. Viu como você não presta? Viu o que você fez de errado? Logo você não merece ser amado, amada. Logo você não merece estar nesse estado de oração. Você não merece um relacionamento com Deus. Afaste-se dele, não queira nada com ele, que é o melhor que você faz. Então, querido irmão, querida irmã, afaste sim esse pensamento e não o medo de ir para Deus. Afinal, Deus, que é o Criador, que é a inteligência, que é a criatividade, que nos ama das mais variadas formas, Ele jamais vai se comparar ao inimigo, porque Satanás, ele tenta sempre imitar a Deus. Ele é um copiador. Deus é quem cria, Deus é quem inova, Deus ele é criativo. O inimigo, Satanás, o demônio, ele é aquele que copia. Inclusive nas tentações e pecados, desde Adão e Eva, desde que o mundo é mundo, as tentações dele para conosco são sempre as mesmas. Foi o que ele fez com Adão e Eva. Olha, vocês estão nus, então tem que ter vergonha de Deus. E eles então se escondem. E Deus ele faz aquilo conosco que ele sempre fez com Adão e Eva e toda a humanidade desde todo o sempre. Ele busca os seus filhos, ele busca o seu povo. E ele continua ecoando para mim e para você o que ele disse para Adão e Eva: onde estás? É ele que dá o primeiro passo de amor, é ele que dá a primeira iniciativa em nos procurar e em nos buscar. Se hoje, ao acabar esse vídeo, você tiver a coragem e a iniciativa de se colocar em oração, saiba que já é o Senhor Deus que fez o primeiro passo, te dando a graça de ter a vontade, o desejo, o ímpeto, a iniciativa de ir para Ele. Porque o primeiro passo, a primeira iniciativa já é dele. Como Ele fez ao resgatar, ao buscar e procurar Adão e Eva no Éden, Ele faz também com cada um de nós. Mesmo que estejamos o mais longe e em pecado, no fundo do poço, como dizemos, possível, Ele continua a nos buscar e a nos procurar. Onde estás? Nós é que acabamos tendo medo de nos achegar a Deus. Então, lancemo-nos a Ele com humildade e um segundo passo com confiança, na certeza de que Ele vai nos pegar, nos acolher, nos amparar, não nos deixar cair. Até porque esse é um desafio, porque, claro, nós entendemos os desafios, as dificuldades de quem está afastado há muito tempo de voltar para a vida de oração, ou quem nunca teve essa experiência de começar. Naturalmente, a gente sabe que humanamente há um desafio, há uma problemática, existem barreiras a serem
vencidas. Mas veja, querido irmão e querida irmã, esse é um desafio em que nós não estamos lutando sozinhos. O Espírito Santo combate conosco, como eu disse, Ele é o divino formador. Ele então vai nos ensinar passo a passo a trilhar essa jornada. Então, o que nós precisamos e podemos fazer é pedir, pedir e pedir. Espírito Santo, me ensina a orar. Espírito Santo, me ensina a falar com Deus, me ensina a falar contigo, a entrar numa relação amorosa e fraterna e de diálogo com a Trindade, com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo. Então, peça a graça nesse desafio. Eu repito, nós não estamos lutando sozinhos, mas o Espírito Santo que habita em nós, ele vai nos ensinar todas as coisas. Ele vai nos ensinar passo a passo a mergulhar e aprofundar nessa jornada da vida espiritual. Um sacerdote muito querido uma vez ensinou justamente sobre isso, que nós, por mais que estejamos apagados nessa vida espiritual, no sentido como zumbis talvez, vazios, mortos por dentro, será que eu tenho chance ainda? Então ele dizia a certa altura que nós somos como que carvões e cujo o fogo é o Espírito Santo. Aliás, essa é uma das imagens que a palavra de Deus e que a igreja nos ensina, que é o Espírito Santo. Ele é água, ele é pomba, ele é língua, mas ele também é fogo. Então, se nós somos como que a brasa, o carvão já apagado, esse fogo pode reacender em nós e nos fazer, portanto, o carvão capaz de fogo. É assim que o catecismo começa. Já nos seus primeiros artigos, primeiro capítulo, ele traz esse título: O homem é capaz de Deus. Esse carvão que sou eu, sou capaz de fogo pelo Espírito Santo vindo em mim e fazer atiçar essa brasa e gerar esse fogo, ou seja, avivar a vida espiritual, a vida interior, porque o homem, o ser humano, ele é capaz de Deus. Você é capaz de Deus. Se você está como que esse carvão apagado, extinto, ou que talvez nunca acendeu, é hora de pedir o fogo do Espírito Santo para que ele avive, abrase e coloque fogo dentro de você, fogo na sua alma, ou seja, vida dentro da sua vida. Então, para caminharmos para a conclusão desse vídeo, para não ficar tão extenso, nós temos muito ainda o que conversar, vamos falar bastante, inclusive deixa aqui seu comentário, sugestão, o que você está achando, enfim, se está te ajudando de alguma forma para que a gente possa continuar e seguir nesse projeto, porque eu quero poder ajudar e colaborar de alguma forma nessa nossa conversa, na sua vida de oração, na sua oração pessoal. Então, claro, nós temos alguns obstáculos para romper e alcançar uma vida de oração. Talvez um dos principais obstáculos para a vida de oração é a inconsistência. Nós tendemos a ir para a oração quando estamos bem. Lembra que eu falei mais cedo, agora há pouco, que temos medo ou medimos o amor de Deus com o nosso amor, então eu me sinto envergonhado, não vou rezar, não procuro a Deus, não busco sacramentos, não vou para a Santa Missa, não me confesso, não comungo. Eu só estou, como se diz no popular, cavando a minha cova, como deveria ser o contrário. Quanto mais eu me atolo no pecado, mais eu preciso entender que aí é que eu preciso de Deus. Eu preciso ir para a confissão, ir para a Eucaristia, ir para a adoração santíssima, ir para a oração pessoal e assim por diante. Então, um dos grandes e principais obstáculos que não nos deixam aprofundar e caminhar na vida de oração, na vida interior, é a inconsistência. Eu só rezo quando estou bem, quando me é agradável, ou quando eu não estou cansado. Às vezes não é nem medo, não é pecado, não é vergonha. É simplesmente disposição física. Isso vale inclusive para outras áreas, para o esporte, para a academia, para a dieta. Quanto mais inconsistentes, menos resultados nós vemos na nossa vida. Eu vou começar a dieta, segunda-feira, o dia mundial de começar alguma coisa. Você leva ali uma semana numa reeducação adequada, mas depois perde o pique, perde o fôlego e volta a comer tudo o que não convém. Vou para a academia, uma semana, duas, quando você vê, está pagando meses sem nem pisar na academia. A inconsistência, a inconstância, ela não nos dá resultado algum. E isso também vale, talvez sobretudo até, para a vida espiritual. Rezar com vontade ou sem vontade, disposto ou não disposto, com vergonha ou com coragem, em pecado ou em graça, sempre me colocar diante de Deus, estar diante dele. Senhor, hoje eu caí, hoje eu pequei, mas aqui eu estou para o nosso encontro, para a nossa conversa, para o nosso diálogo. Senhor, hoje eu estou bem, hoje eu não pequei, hoje eu estou na graça, estou aqui também
para o nosso diálogo, para o nosso relacionamento. Então, constância, consistência é uma das grandes armas para vencermos esse grande obstáculo. E aí, dia a dia, com vontade ou sem vontade, você estipula um horário, estipula um local e vai todo dia se colocando em disposição para a vida de oração. Dizem os especialistas, os estudos mais recentes, que para mudarmos algum hábito são cerca de 90 dias. Tem teses que botam aí 21 dias, mas um hábito para se sedimentar, você já entrar na sua cultura, na sua reeducação, vamos dizer aí em torno de 90 dias. Então eu queria te propor, já para o final desse vídeo, te propor um pequeno desafio. Coloque-se diante de Deus durante 90 dias, até que isso vire hábito. Não queira, por exemplo, dar de super-homem, super-mulher. Eu vou fazer tudo, na vida espiritual. Liturgia das horas, missa diária, Lexio Divina. Veja, tudo isso são práticas excelentes e precisamos chegar a esse ponto. Mas para quem está começando, talvez absorver muitas práticas, você pode acabar desanimando ao longo do caminho. Então, na vida espiritual, e também como em outras áreas até, mas na vida espiritual em particular, talvez valha muito mais a pena você absorver pequenas práticas, mas com consistência, e depois ir incorporando outras, do que querer abrigar e absorver o mundo todo, todas as práticas, e dali a pouco esmorecer, porque acaba caindo em outra tentação, em outro problema, que é o excesso de atividades, o ativismo, o que na vida espiritual chamamos de azáfama. Isso vai ser tema então de um outro vídeo. Então eu quero te propor esse desafio. Estipule para você mesmo e para com Deus um desafio e vá incorporando isso até que vire um hábito. Se você não tem hábito de orar durante muito tempo, se proponha, por exemplo, 3 minutos. Não é possível que não consiga tirar 3 minutos do seu dia para o silêncio, para um lugar reservado, para estar a sós com Deus. Vamos criar aqui, por exemplo, o Clube dos 3. Já que tem gente criando aí o Clube das 5, às 5 da manhã, muita gente acordando às 5 da manhã para produzir, para ser mais produtivo, para render mais ao longo do seu dia de trabalho. Eu queria fazer esse paralelo, me permita que essa licença poética. Vamos, quem sabe, aqui nessa vida de oração, juntos, nessa comunidade que estamos criando, eu e você e tantas pessoas que poderão ver esse vídeo, criar aqui o Clube dos 3, o Clube dos 3 minutos. Se você está zero na vida de oração pessoal, comece com 3 minutos. Dê 3 minutos do seu dia para Jesus. E aí no outro dia mais 3, mais 3, mais 3, até que isso incorpore e vire um hábito. Elvis, mas então eu vou estar em 3 minutos, mas o que eu vou dizer para Deus? Nem sempre nós precisamos dizer algo para as pessoas a quem amamos. Nosso Senhor, que é o amado de nossa alma, não precisamos procurar palavras para Ele. Imagine um casal de enamorados. Às vezes eles se comunicam muito mais no silêncio. O olhar fala muito mais. Então se você começa em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, reza um Pai Nosso, reza uma Ave Maria, reza o Vinde Espírito Santo, e depois não sabe mais o que dizer, experimente o silêncio. O silêncio também faz parte da vida de oração. Você não precisa, me permita aqui um outro paralelo, quando você vai para o sol, o que você precisa fazer para se deixar queimar por ele? Nada. O simples fato de estar debaixo do sol, sob o sol já faz o seu efeito de nos irradiar, nos iluminar e nos queimar. Então quero te desafiar a isso. Por 3 minutos diários, vá para debaixo do sol. Jesus é o nosso sol. Ele é o sol da nossa vida, da nossa alma, que ilumina as nossas trevas. Então não procure palavras. Se você não tem o que dizer, simplesmente vá para debaixo do sol. Reze o sinal da cruz, reze um Pai Nosso, uma Ave Maria. Senhor, aqui estou, queima-me, ilumina-me, estou debaixo de Ti, debaixo do sol, debaixo da Tua graça. E se você perseverar, for constante, dia a dia, você vai ver que quando menos esperar, vai surgir assunto, vai ter um diálogo, as palavras vão fluir, como os enamorados, de novo. No começo talvez você não sabe muito o que falar, depois vai vendo interesses em comum, a conversa vai fluindo, fica menos formal, fica mais íntima, no melhor sentido possível, de intimidade, conhecimento interior, conhecimento da alma e do coração um do outro. Apenas se desafie e se proponha a se colocar debaixo do sol. E com o tempo você vai ver que as palavras vão fluir e vai ser um diálogo de amor,
um diálogo amoroso, uma conversa como quem fala a amigos, porque é assim que nosso Senhor Jesus Cristo se apresenta a nós. Não vos chamo servos, mas vos chamo amigos. É isso que Ele é e é isso que Ele quer ser cada vez mais o nosso amigo. E com amigo, nem sempre você precisa ter assunto. Apenas a presença já é o suficiente para saber que você está sendo amado, amando e ali está seguro. Então esse é o desafio que eu quero te propor, o desafio dos 3. Comece um dia, 2, 3, até incorporar. E depois que você incorporar isso como hábito, não meramente como rotina que leva ao tédio, mas como hábito, como necessidade da alma, nós vamos com o tempo, passo a passo, absorvendo outros hábitos espirituais e aí mergulhando na vida interior. Mas isso vai ser assunto para outros vídeos. Uma outra coisa muito importante pode ser você ter um amigo de alma, né? Vamos dizer assim, um diretor espiritual, alguém maduro na fé, que possa te acompanhar, te animar. Se você não tem agora alguém para conversar, partilhar, me permita, e aqui eu quero ser até ousado, me permita aqui semanalmente me propor a ser esse seu amigo de alma, esse que te ajuda, esse diretor espiritual que de alguma forma te ajuda e te acompanha a mergulhar na vida de oração. Depois você me conta como foi essa semana entre um vídeo e outro, se você se propôs, se aceitou e fez o desafio dos 3 e como foi para você. Um grande abraço, até o próximo vídeo, que Deus abençoe.